Ok, boa noite, meninas, tudo bem? Bom, já vi que a Dona Maria entrou, não estava conseguindo, a Daniela não deu, não conseguiu, não deu para entrar com aquele link, eu mandei por e-mail, né? Então, boa noite, Adriana, Andréia, Cris, Ana Maria, Rosineide, Marinilza, que acabou de entrar, espero que a Daniela consiga entrar também. Bom, hoje nós estamos finalizando a disciplina de corpo e movimento, né? A quarta aula, né? Antes de mais nada, eu quero pedir, né? Espero que vocês, né, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né, a Oxalá, a Hare Krishna, a Buda, sei lá o que mais, a Maomé, Allah, enfim, vocês tenham mandado o estágio de vocês. Espero mesmo, de coração, que vocês já tenham mandado esse estágio. Lembrando que hoje é o último dia para a postagem, né, do projeto, todo lá do estágio, todo bonitinho, blá, 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 tá bom? Então, peraí, deixa eu aqui orientar. Vamos lá, tá? Então, hoje é a última aula, mas espero que vocês já tenham mandado, né, o estágio. É só isso que eu quero, espero, de coração, que vocês tenham mandado esse estágio, tá bom? Só lembrando que quem já mandou, já tem o tempo, calma, fica despreocupada, que até o dia 16, é isso? Eu já não lembro mais, mas acho que até o dia 16. Depois eu vejo lá no ambiente, ou 16 ou dia 20, não sei. O 18, enfim. Eu sei que até meio do mês de novembro ele vem a resposta, tá? Se até aquela data indicada, né, não for dada a resposta, né, até a 23h59, à meia-noite, já pode mandar uma mensagem para o Pedro para perguntar, ela coloca urgente, que ele precisa verificar o que foi que aconteceu, tá? Uma coisa é fato, é necessário que tenha sido postado lá até lá e tem que dar a resposta até aquele prazo, tá? A Dani já falou que já o dela já foi e já voltou. Voltou corrigido, precisa corrigir algo, nem seu. Boa noite, Claudineia. Ó, a Neide já falou que já teve que fazer de novo. Provavelmente vai fazer as alterações lá indicadas, mas ainda não é para mandar, você manda só no prazo que está lá, tá bom? Só apenas no prazo que está lá. Então, fiquem despreocupadas. Pode demorar? Pode. Eu não sei como é que é o esquema do tutor lá para fazer a correção. Quem faz a correção é o tutor, né? E aí, o tutor ele vai fazer a correção, ele recebe de todo o Brasil, ele vai fazendo a correção por ordem de recebimento também, tá bom? Então, não fiquem loucas assim, ele não viu! Calma, até as 23h59 é necessário dar esse feedback, tá bom? Boa noite, Elid. Deixa eu ver se a Daniela conseguiu, não mandou mensagem ainda. Da escola que está mandando mensagem. Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? A Claudinha falou que está muito baixo o meu áudio. Estão me ouvindo bem? Ixi, calma, então não sei. Eu não sei. Eu vou fazer TI para entender, porque eu não sei. Não sei. Boa noite, Emanuela. Boa Bom, noite, professor. Boa noite a todos. então, deixa eu só responder aqui a dúvida. Tem dois avisos para falar para vocês, né? Primeiro é a dúvida da Elis, que ela colocou lá nesse cadê aqui, se educação infantil, só infantil tem PPP ou RCNEI. A educação infantil tinha RCNEI, né, os referenciais curriculares nacionais de educação infantil, né, porque era o que vinha antes da BNCC. Ainda tem algumas coisas, tem alguns ganhos que teve com a RCNEI. A RCNEI é a mesma coisa que PCN, né?
Antigamente os PCNs era o que tinha no lugar da BNCC, tá bom? Então ela tem, ainda tem, enfim, alguma das conquistas nós falamos, inclusive alguma das conquistas da RCNEI da própria educação infantil, através desse documento. O PPP tem também, né? Ele não é tão complexo, ele não é tão complexo como esse que vocês viram agora do ensino fundamental 1, né? Ele já é um pouco mais simples e tudo mais. Mas ele também tem PPP, tá bom? O PPP toda escola tem que ter, né? Porque ele é o documento que oficializa a escola, né? Especialmente as escolas públicas, né? Porque que está lá toda a descrição da escola, que tem as salas de aula e tudo mais, tá bom? Então, é por isso que tem, tá? Então, tem tanto o PPP quanto o RCNEM, tá? Deixa eu ver aqui, a Daniela não deu certo ainda. Cara, não sei. Ixi, Daniela, não sei, não sei, eu não sei, eu não sei. Vamos ver. Você, realmente eu não sei. Então, antigamente ele não tinha, era PCN, né? Porque como o nome PCN diz, né? PCN é Parâmetros Curriculares Nacionais, né? Tanto que por isso que ele não tinha, porque tinha muito enfoque no currículo, né? Hoje o BNCC tem enfoque também no currículo, não muda nada, né? A diferença é que ela é só uma base, né? Que é a maior diferença do PCN para o RCNEI. O RCNEI são referências curriculares, né? Já os PCNs eram parâmetros curriculares, né? Os parâmetros são aquelas medidas que devem ter, que hoje tem, inclusive, seria a evolução, a BNCC é a evolução do PCN, né? A diferença é que o BNCC ele é um documento que é base, 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 e tem que ser construído através das suas regionalidades, das suas particularidades, enfim. Né? Então, ele vai ter, tanto o PPP também. O PPP ele é o próprio documento de existência da escola, né? Especialmente a escola pública. Eu não sei se foi com vocês que eu falei, a escola pública não tem CNPJ, não tem aquele carimbo de CNPJ, é o carimbo redondo, né? Que traz lá o carimbo oficial da escola, né? Porque a escola pública, para existir, ela tem apenas uma autorização do governo, do MEC, para poder funcionar. É isso, né? Então, por isso. Tanto que ela não tem parte financeira. Quem faz, por exemplo, pagamento de professores, o meu pagamento, por exemplo, tanto da prefeitura quanto do Estado, quem faz é o equivalente à Secretaria da Fazenda, né? No caso da prefeitura é a Secretaria de Finanças, né? Que o nome é diferente, mas é o equivalente à Secretaria de Administração, porque ele não tem a parte financeira, né? A parte administrativa dela, ela é só para poder que aconteça as ações educativas dela, né? Por isso que sempre é um pouquinho lerdo, às vezes até a administração, enfim, da escola, tá bom? Então, não tem, o documento seria o PCN, né? Hoje é o BNCC. Hoje a gente pode dizer que está tudo mais completo por conta disso. Ixi, é, eu não sei, Daniela. Eu vou pedir uma ajuda para vocês, quem tiver aí, para vocês auxiliar, para vocês, se possível, auxiliar a Daniela lá, porque ela não está conseguindo. Não sei, eu realmente não sei. Porque era o mesmo problema que estava dando com a Claudineia, ela não estava conseguindo logar. Eu não sei, não sei mesmo. Eu não sei por que dá esse problema. Desde que o professor voltou meu trabalho corrigido sábado, eu não podia arrumar, voltar até hoje. Olha, você pode até.
eu acho que não tem lugar aberto, né? Eu tenho que entrar lá para ver. Mas, se eu não me engano, o prazo para postagem é de 16 a 20, não é isso? Ou 16 a 23, uma coisa assim. Então, tá de recuperação. Se voltou para corrigir, porque não é que tá de recuperação. Você precisa corrigir alguns itens, né, do seu trabalho, é isso. Precisa corrigir seu trabalho e ser submetido novamente, né? Então, não, é que assim, é porque esse é como se fosse um feedback chamado de feedback intermediário, quando você até pode ter atingido, digamos assim, uma graduação, né, porque não tem nota, né, o estágio, mas ele tem uma graduação de satisfatório, não satisfatório, ou que poderia estar plenamente satisfatório, que eles mandam para você atualizar. E pode ser que não seja, pode ser, porque não tem, só tem o feedback que precisa corrigir. Então você vai corrigir os itens que foram de lá indicados e mandar postar novamente. Mas é só prestar atenção no que foi solicitado lá e encaminhar. Qualquer coisa, revejam os vídeos que está lá no canal. Eu até falei isso para a Cris, né? Que o meu vídeo já estava no canal. É que assim, eu tenho dois links de YouTube, né? Então eu não estava conseguindo era pegar o meu link eu coloco esses vídeos do meu particular, assim, vamos assim dizer. Então por isso que eu não tinha colocado, mas qualquer coisa é só colocar lá. O meu canal é youtube.com/lucasbraz80, tá bom? Então, mas como a Neide falou, é só para corrigir algumas coisas, você corrige. Beleza, aí manda de novo, se estiver pelo menos satisfatório o estágio, vocês são aprovadas, tá? Mas relaxa, acontece, acho que não acontece comigo, acontece. Então, só vou pedir um favor, gente, quem puder auxiliar a Daniela para dar prosseguimento à aula, tá bom? Se possível, por favor, agradeço. E a outra coisa que eu precisava falar para vocês é a dúvida que a Elide perguntou, acho que a Neide também perguntou isso na semana passada. Deixa eu abrir aqui onde está para poder falar para vocês. Que é o exame de proficiência, né? A avaliação de proficiência, eu vou ler exatamente como que a Anhanguera mandou para mim. Ó. Ela é aplicada para os alunos, normalmente nos últimos semestres de cursos elegíveis, né? Pedagogia é um curso elegível. Então, vocês saibam que daqui até o final do curso de vocês terão semestralmente essa avaliação de proficiência. Ela foi desenvolvida para medir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas matrizes curriculares, né? Visando analisar a qualidade dos cursos de forma a suprir os gaps, né, os vazios, as coisas que estão faltando, aquelas que são deficientes de aprendizagem. Ela também é importante para preparar os nossos egressos para realizarem provas presenciais, como concursos de ordem de classe e ENAD. No caso de vocês não têm ordem de classe, né? Nós não temos ordem de classe. A nossa ordem de classe para quem quer fazer mesmo, um bom e velho concurso, né, público. Então, e também para o ENAD, né? Então, eu não lembro como você se forma ano que vem, não sei se ano que vem é o ano de pedagogia. Se for ano de pedagogia, algumas de vocês serão convocadas para fazer o ENAD. Né? E a convocação, gente, eu vou frisar muito bem, ela é obrigatória. Ela não é, quem escolhe não é a Anhanguera, quem escolhe é o Ministério da Educação. A Anhanguera só apenas informa, ela manda quem são os alunos e informa, olha, fulano precisa fazer essa prova. E quando você não faz essa prova, não tem choro e nem vela. Você não se forma, você conclui tudo. Só que você não pode colar grau. Por quê? Para colar grau, tem que ser publicado obrigatoriamente no Diário Oficial da União. Quem faz isso? É a Anhanguera? Não, é o MEC. Porque eles mandam a informação para o MEC. Por isso que o diploma não sai na hora. Sai aquele declaração de comprovante de conclusão, né? A declaração de conclusão, esqueci o nome. Aquilo sai na hora porque é a informação que a Anhanguera mandou para o MEC, né? Então, aquilo lá vocês conseguem. O diploma e o histórico também sai. Mas o diploma, o papel mesmo, ele só sai depois de publicado no Diário Oficial da União. Porque apenas nisso, e não é só a Anhanguera, qualquer universidade faz isso com todos os cursos. Então, por isso que não dá para emitir diploma antes. Passei no concurso público, preciso de diploma para ontem. Não dá.
Primeiro porque ele tem que esperar concluir o semestre, né, de vocês, que conclui ou 30 de junho, ou 30 do 6, ou 30 do 12, e aí, a partir do primeiro dia útil, após esse dia que é mandado para o MEC essas informações. Então, até a emissão do diploma, que fica valendo a certidão de conclusão, né, certidão de conclusão, tá bom? Então, ele serve também para vocês prepararem vocês para o ENAD, caso haja, né? Assim, para que ela cumpra a sua função, compreendemos que a sua aplicação deve ocorrer com o melhor intervalo entre provas já previstas no calendário, com prorrogações já realizadas em outros ciclos de provas. Os prazos ficaram, e com as prorrogações já realizadas, né, foram prorrogadas algumas coisas, outros ciclos de prova, os prazos ficaram reduzidos. Por quê? Por exemplo, a prova de vocês, de corpo e movimento, deveria ser na semana que vem. Só que semana que vem é feriado. Então não tem prova na semana que vem, né? Então a prova de vocês pula para o dia 9, né? Então por isso que essa prova ela só vai ocorrer no dia 9, então vai ficar um prazo muito curto entre provas para vocês realizarem a prova de proficiência, a avaliação de proficiência. Os prazos ficaram reduzidos. Dessa forma, nós entendemos que o cancelamento, tendo como característica geral proporcionar subsídios para análise de qualidade do nosso modelo acadêmico, reforçamos que esse cancelamento não será prejudicial aos alunos, uma vez que a pontuação prevista para a realização da avaliação proficiência será redistribuída para a atividade de produção textual já existente ao aluno interdisciplinar. A medição do desempenho e aprendizagem dos estudantes ocorrerão normalmente sem impacto. Então, essa prova ela vai ocorrer, porém, esse semestre ela não irá acontecer por conta dos prazos, tá? Então, por isso que eu primeiro expliquei o que é essa prova de proficiência, para vocês entenderem o que ela é. Ela é apenas uma medição interna da Anhanguera. Ela geralmente ela leva alguns pontos para vocês extras. Ela não compõe nota, mas ela faz umas medições extras. E sempre é muito bom para realizar. Porém, como os prazos estão muito reduzidos, ela não será aplicada este semestre. Mas, calma. Ah, mas tem lá um texto para eu estudar, não é? Sim, tem um texto para vocês estudarem. Deixa eu pegar aqui. Pedro. Esse texto, o que vocês irão fazer? Esse semestre não vai ter a prova de proficiência por causa dos prazos, né? Por exemplo, uma prova de vocês vai ser a segunda vez que a prova vai acontecer 2 semanas depois do fim da disciplina. Além disso, vocês têm outras provas que acontecem agora em novembro. Depois tem a prova de. Tem a segunda chamada também. E também vai ter a prova de recuperação. Então, fica tudo muito em cima. Tem muita prova para vocês fazerem. Então, o que vai ser realizado? Vai ser realizado um roteiro de estudos, né? E, então, cadê? Ele mandou para mim, mas não entendi por que ele mandou isso aqui. Será que eu me confundi? Confundi, acho que é o da Kátia Menso. Então, então, essa prova ela vai ser distribuída através da produção textual. Sabe o trabalho que vocês fazem? É isso que vocês vão fazer. Deixa eu entrar.
Ai, ai, está difícil de entrar aqui, hein? Opa, não. Cadê vocês? Agora pedi vocês. Então, gente, olha aqui, ó. Tá aqui, né? A palestra de proficiência, teoricamente, ocorreria no dia 16, né? Mas ela não vai ocorrer, essa prova, né? Ela vai estar ligada à atividade de produção textual. Então, é aqui que vocês irão se basear para realizar a atividade de produção textual. E essa atividade você vai fazer através de inclusão do portfólio. Aqui no caso, é o da Laura, né? Então, ó, aqui, esse trabalho aqui que ela fez junto com a Daniela, a Elid, ele vai nortear o valor que vai para a avaliação de proficiência, tá? O que que cai na avaliação de proficiência? As disciplinas que vocês cursaram no semestre. É isso, tá? Então é isso que cai. Só que isso tudo já é condensado através da produção textual. Ela está intimamente ligada a algumas, não todas, mas algumas disciplinas, especialmente aquelas primeiras, né? Traz alguma também lá no meio, aqui no meio, por exemplo, como corpo e movimento, mas ela tá muito ligada a essas disciplinas que acontecem no próprio semestre, tá bom? Então, quando ela aparece, essa prova para você estudar, o que eu preciso estudar para realizá-la? O material do semestre. Apenas isso, tá bom? Então, ela vai ser avaliada, ela vai ser avaliada através da produção textual, porque a prova ela foi cancelada. Então, ela não vai acontecer no dia 16, tá? Eu vou até reforçar, eu vou encaminhar para vocês o mesmo informe que o Polo mandou para mim, para vocês ficarem despreocupadas, tá? A Claudinha perguntou. Aqui no meu trabalho isso é pontuação e só isso, né? Se é escrito satisfatório ou não satisfatório. Claudineia, mas ela mandou para você corrigir alguma coisa? Então é satisfatório, plenamente satisfatório, tá? Sim, a Renata, quem fez o PTG está certo, porque segundo aqui a informação que a Anguera passou para os polos e que passou para mim, ela foi cancelada. Então vamos lá. Mas se tiver alguma coisa ainda, eu aviso para vocês. Mas até a informação que o Polo passou e que a Anguera passou para eles, está cancelada a prova. Tá? Bom, corpo e movimento. A gente vai ver a quarta e última aula, corpo e movimento na prática escolar. Então, a gente vai explorar e conhecer a organização da rotina e a gestão do espaço, dos tempos e dos materiais didáticos, né?
Então, a gente vai ver o corpo movimento na escola, como o próprio nome diz, né? A gente vai ver o movimento corporal como direito, né? Da criança se locomover, interagir, enfim. Né? Então, ou seja, a criança correndo igual louca na sala de aula é direito dela. Organizando a aula de movimento e atividades práticas para fazer com as crianças. Né? Então, a gente vai refletir sobre a organização da rotina e a gestão do espaço, dos tempos e dos materiais didáticos. Por que a gestão do espaço e dos tempos? Né? Material didático, já depois eu falo por quê. Porque a primeira coisa importante quando você vai realizar qualquer atividade de movimentação é ter onde a criança consiga se movimentar. A gente tem que pensar nesse universo da sala de aula que não é apenas uma criança, não são duas crianças, não são três, são muitas crianças. Então, para que ela consiga fazer um movimento que não se esbarre nem nas paredes ou qualquer outra barreira física dentro da sala ou de qualquer outro espaço, e também não esbarre nas demais crianças, é necessário contemplar o espaço onde elas irão realizar. O tempo também, porque a criança ela gosta muito de se movimentar, mas ela se dispersa muito rápido também. Então, quando você começa a fazer alguns exercícios repetitivos, quando eles são muito repetidos, ela também vai se cansar e vai deixar de seguir, ela vai ficar desinteressada. Então, isso faz parte dessa gestão desse tempo, inclusive o espaço no qual ela vai ocupar. Né? E dos materiais didáticos, por quê? Porque até a pessoa de educação física tem material didático, até a bola é um material didático, né? Então, quando você for planejar alguma atividade com o corpo, você deve planejar também o que você irá utilizar como apoio, como base, como instrumento integrador daquela educação. Então, por isso que você também deve pensar, especialmente na escola, né? Aliás, qualquer lugar que haja movimento, mas especialmente na escola, também o que você irá utilizar para realizar esse trabalho. Tá? A gente vai apreciar os momentos que compõem uma aula de movimento e dança e vamos conhecer algumas propostas que podem ser implementadas ou servir de modelo para a criação de novas atividades. Né? Lembra quando vocês fazem o plano de aula? Nossa, algum barulho veio. Eu pensei que era aqui. Peraí, gente, tem um barulho aqui. Eu tomei um susto, achei que eram vocês até. Mas não, foi meu tablet ali que tocou do nada. Mas enfim. Bom, então a gente vai conhecer, lembra quando eu falei dos planos de aula? E não é para vocês copiarem e colarem, mas pegarem aquelas atividades e tomarem como base. A mesma coisa vai acontecer para a educação física, até porque se você for realizar o mesmo tipo de atividade que você já realizou, ela até pode ser uma fórmula campeã. Mas digamos que você pega diversas turmas, né? E vai trabalhar sempre com as mesmas. Se o aluno de novo aparecer, é a mesma dificuldade? Não, até o próprio plano de aula ele tem uma certa validade. Então você precisa fazer algumas adaptações dele, né? Para que ele consiga ser satisfeito de modo completo, né? Que consiga atingir alguns outros determinados objetivos. Então a gente vai ver algumas aulas e é a partir dessas aulas, e na verdade eu vou deixar lá no Para Saber Mais, é que vocês poderão ter uma noção de como trabalhar isso com as crianças adaptando para si, tá? Então precisa fazer exatamente aquela atividade? Não, não é isso. Vocês podem ter uma noção e a partir dessa noção vocês vão lá e realizam uma adaptação que melhor se encaixa para os seus alunos. Tá? Historicamente, o ensino escolar ele está atrelado àquela imobilidade e à postura sentada, como nós já falamos, inclusive acho na aula 1 desse curso. Né? Por quê? Porque a ideia da escola é transformar pessoas corpos dóceis, né? Corpos que pudessem ser manipulados através de ordem, ou seja, tinha que ficar naquela educação militar. Eu me lembro no ano passado, quando eu falei, né, falei sobre a educação militar,
A Eliana e a Mariana falaram que era a favor da educação militar. Deixa eu ficar sentado. Não, a criança ela tem direito de se movimentar até na escola, inclusive na escola, porque é o espaço de socialização, né? O conteúdo é muito importante, mas a socialização ele é muito mais importante para a criança do que o conteúdo em si, né? Porque quando ele vive socialmente, ele está se integrando a a macro sociedade, estou deixando aquela micro sociedade da casa dele. Por que é ruim o ensino à distância com as crianças, né? Inclusive da pandemia? Porque o que está faltando com eles não é a minha interação, que por exemplo, nós temos aqui por vídeo, tal. Não, não é só isso. É a interação física, que é uma necessidade nossa, humana. Nós vivemos produzindo cultura, e produzir cultura também entende-se que a gente precisa viver na coletividade, né? Então, só que, como é que você vai se preparar a pessoa, para o mini adulto, para o mercado de trabalho? Através da docilização do corpo, né? Sobre a dominação do corpo, ou seja, a criança fica sentada, concentrada e estudando. Isso acontecia muito bem quando a escola ela não era inclusiva, mas não inclusiva da parte de deficiência. Ela não era inclusiva da parte de estar incluindo todas as crianças que existem ao redor dela, né? A gente basta lembrar que há algumas décadas atrás nem todo mundo tinha vaga na escola, né? Hoje, por conta da própria LDB e também do ECA, a criança tem direito e dever de estar na escola, né? Toda criança, toda educação é uma educação do corpo, né? Ela é de fato uma educação do corpo. A gente precisa obrigar a criança a ficar sentada, quieta? Não. A gente vai fazê-la, mostrar para ela por que é a importância de determinados momentos da gente deixá-la concentrada, né? Não utilizar tanto o corpo. Até porque o corpo, né, ele faz parte de uma das. Ele é do mesmo grupo da disciplina de português, por exemplo, até mesmo de inglês e de artes. Ele traz expressão, ele tem uma linguagem, ele passa uma informação, né? O corpo ele sempre está presente com prática, e as práticas impeditivas para o seu movimento, ela contribui para a não expressão corporal, né? Então, e a gente tem que utilizar a expressão corporal, né? Ele pode ser feito de diversos modos, como nós vimos nas aulas anteriores, né? Por exemplo, até a questão do balé, o balé ele é uma história contada com o corpo, com a dança, né? Tem a música tal, mas não tem fala. Você tudo faz aquilo através do corpo, né? E o corpo, ele não está presente apenas na educação física ou no intervalo da escola. Ele está lá, né? Porque a pessoa está lá fisicamente, a criança está lá. Então, por isso que é necessário também ela se expressar. E através, a gente pode dizer que o corpo, ela consegue expressar muito bem as interjeições da língua portuguesa, né? Né? Ele consegue transpassar todas essas informações de modo completo apenas com o olhar, né? E o professor deve, a todo tempo, estar atento ao corpo dos seus alunos, né, aos corpos dos seus alunos, porque esse corpo vai falar. A criança, não é que a criança dá nada, a criança é impossível. A criança ela quer se expressar. Então a gente tem que olhar. Lembra do aluno que entrou lá na escola, matou todo mundo? E eu falei, gente, como é que passou? Um aluno que ninguém percebeu. 12 professores no ensino médio, cada ano. Então, faltou justamente isso, a leitura desse corpo, né? A leitura desse aluno. E essa leitura pode ser muito bem feita, não apenas através de textos que ele produz, ou até de desenhos, né, para produções artísticas, mas também através do corpo dele. Né? Como ninguém notou essas expressões, né? O professor não precisa necessariamente planejar atividades para o corpo em toda a disciplina, mas precisa olhar para esse aspecto, né? Até porque quando você vai fazer matemática, você consegue visualizar quem está, por exemplo, quem está sentindo dificuldade ou não. Você vai ver através dos próprios gestos das crianças onde ele está sentindo essa dificuldade, e você pode chegar sutilmente lá e perguntar: posso te ajudar? O que você não entendeu? Ou até mesmo para um grupo de alunos, né? Isso faz parte, inclusive, da profissão docente. A gente fazer entender. Lembra que eu pergunto assim: vocês entenderam? Se não entenderam nada, vamos lá, que vamos perguntar de novo. Porque faz parte disso, você saber essa leitura. Não é assim, entendi. Não, tem que fazer essa leitura para ver se de fato, entendeu? Desmistificar, contextualizar,
desconstruir aquilo para que ele possa entender. E isso não é feito apenas na educação física, é feito também em todas as disciplinas, né? E os movimentos, e essa, agora vai. Esse momento, né, ele vem uma forma que você precisa fazer ele entender que existe aquele momento, como eu falei, da concentração, onde ele precisa, de fato, estar mais concentrado, mais atento alguns comandos ou algumas atividades, e o momento da descontração, oh meu Deus, da descontração. Ele pode ficar mais relaxado, que ele pode expressar totalmente o corpo dele de todos os meios, né, de forma não ilimitada, mas quase que limitada, né? Então tem momentos que ele vai precisar de fato estar com o corpo relaxado, né? Não preso, relaxado. É isso. Então movimentar-se não deve ser nos momentos apenas de descanso, até porque o nome de descanso é descanso. Quem está cansado não quer movimentar, quer ficar descansando, né? Então, e o movimento do corpo está presente a todo momento, até mesmo o braço ele fazendo assim com a cabeça, tudo é uma expressão corporal, é alguma frase, tem algum significado feito com o corpo. Essa tutora de semestre é de matar de raiva da gente. Qual tutora, gente? Essa aqui não sou eu. Mas aí vocês vão norteando. Cláudio, o que é norteando? Eu não sei, já perdi. Já me perdi. Não, foi o meu tablet, ele tocou, começou a passar um vídeo. Acho que pela voz, a escultura entendeu que era para ativar. Né? A Claudinha falou assim, corpo a corpo, eles querem brincar. Eles querem brincar, né? Mas aí a ideia é justamente fazer ele entender que tem momento da concentração e da descontração, não prendê-los, né? Fica preso na cadeira, né? É, no entanto, se você perguntar a da escola, não dos amigos. É verdade, as crianças elas ficam mais com saudade dos amigos porque é o espaço de socialização deles, né? A minha está subindo nas paredes, não posso abrir o áudio. Ah, ele falou que tutora digital. Só faz você só às vezes. Aí, da proficiência, sim, vou pedir, mas ela passou, pedi lá para eles passarem. Foi a única informação, né? Mas eu não sei. Porque ela aparece essa data lá, né? Então eu quero mais a fundo, mas a priori a informação é que não haverá essa avaliação. Mas a avaliação, eu entendi como é que é a avaliação de proficiência é apenas o que vocês estão vendo. Boa noite, Laura. Então vamos lá. Transgressão às regras, né? As crianças brincando, se expressando, né? Não, porque a criança ela se expressa com seu corpo uma inadequação do que está sendo proposto. Então, se ele não está sentindo a vontade com algo, ele vai responder com o corpo, ele não vai se sentir integrado. Então, aí começam as nossas dificuldades. Como fazer algumas crianças ficarem integradas, né? Isso traz algumas outras influências externas da vida da criança que são muito importantes a gente levar em conta, né? Se ela está com fome, se ela tem baixa autoestima. Então, tudo isso é algo, inclusive, você consegue ler o aluno, né? E aí você consegue deixá-lo mais confortável para ficar mais concentrado. Né? A criança que fica muito na defensiva, algo de errado está acontecendo. Você percebe que ela está na defensiva. O que está acontecendo nisso? Conversa, né, com ela. E às vezes é necessário até às vezes uma conversa mesmo particular e tudo mais. Né? Estar sentado garante mesmo o aprendizado? Escutar o que as crianças dizem por meio da linguagem corporal, né? Sentado não, por exemplo. Eu faço algumas brincadeiras com crianças que eu ando com eles pela escola, em inglês, né? E eu peço para eles fazerem alguns comandos, porque quando eles fazem determinado comando, de tanto eles fazerem aquilo que eu estou falando em inglês, eles gravam. Que quando eles escutarem aquela, é tal coisa, né? Especialmente a parte de andar, de brincar, né? Por exemplo, o reizinho mandou, né? Eu faço isso, né, para justamente eles conseguirem entender os primeiros comandos. A mesma coisa vai acontecer com vocês, né?
Porque estar sentado necessariamente não garante aprendizado. Ele vai estar lá preso numa cadeira querendo se mexer e não vai conseguir. Então ele vai ficar desinteressado, porque o corpo dele não está interessado. E quando o corpo não está interessado, não adianta. O aprendizado é quase que zero. Né? Ele vai fazer obrigado, ele não vai sentir prazer de aprender. E isso é o mais importante quando a gente visualiza a aprendizagem. Quando você planeja algo, quando você faz um plano de aula, você também deve contemplar o prazer do aluno em aprender. Né? Não é apenas, preciso ensinar aquilo daquele jeito. Não. Tem que também contemplar o prazer dele ensinar. Então, uma das coisas que muito se escuta até aqui, inclusive no próprio slide, isso é necessário? Que benefício ou prejuízo isso trará para a aprendizagem? Né? É necessário sim, porque quando a criança começa a explorar a escola, ela não é uma gaiola, ela não é um passarinho numa gaiola presa, né? Qual a ideia que ela tem da escola, especialmente a pública? Olhem para uma escola pública. Como é que é feita uma escola pública? Ela é uma sala, geralmente com umas janelas, com grades, né? E com uma pessoa na frente dela mandando executar atividades. Ou seja, você não consegue explorar. A criança, ela quer explorar espaços, né? Ela quer criar possibilidades. E quando você consegue fazê-la é, é, explorar as possibilidades do seu próprio corpo, explorar a escola com o seu corpo, ou seja, às vezes brincando, mesmo como eu falei que eu faço alguns comandos, ela consegue se sentir mais integrada, porque ela vai estar aprendendo sem entender que está aprendendo. Ela vai estar e ela vai absorver aquilo de modo mais ela vai absorver aquilo quase por osmose, né? Ela vai absorver aquilo simplesmente por estar fazendo, né? Por isso que, especialmente com as crianças de Fundo 1, quando eu dou aula de inglês na prefeitura, eu faço muitas brincadeiras de comandos, eu levo muito flashcards, faço elas se unirem, elas tentarem adivinhar, tudo isso, ou até mesmo brincadeira de círculo, elas tentarem gravar números ou espaços em inglês, para que ela consiga integrar a ensino-aprendizagem. A mesma coisa pode acontecer com vocês. Né? Uma amiga minha, ela trabalha no Fundo 1, ela brinca muito, ela trabalha muito de modo lúdico o material dourado. Né? O material dourado é um negócio, assim, né? Vários quadradinhos, que é geralmente de cor amarela, por isso que é material dourado, porque era feito com aquele. Esqueci o nome daquele papel que tinha na celofane, esqueci o nome. É um papel brilhante, igual de papel de presente, né? Que você enrolava e tudo mais para a criança aprender. E às vezes aquilo lá é uma brincadeira que a criança nem percebe que está aprendendo o concreto, né? Em matemática, né? Aprendendo no abstrato através do concreto, né? Então, isso tudo traz o prazer para a criança e ela acaba utilizando o corpo para resolver problemas. E isso traz muita importância. Até mesmo a brincadeira de, de correr X metros na escola e tudo mais, ele também vai trazer isso, essa noção especialmente de espaço, que ele precisa percorrer, a noção do tempo que ele precisa atingir, que tem que ser mais rápido que o colega e tudo mais. Então, tudo isso vai trazer esse prazer, esse benefício que é trabalhar com o corpo. Né? E é preciso que deixemos esse alerta sempre aceso, para que não caiamos em práticas mecânicas sem reflexão e só reproduzem uma tradição escolar já ultrapassada. Então, cadeira, carteira, lousa, giz, caderno, lápis, caneta, e professor lá na frente com o detetor do conhecimento, isso é pedagogia tradicional. E a gente já rompeu com isso. Precisamos terminar de quebrar todos esses grilhões que nós temos ainda enraizada na nossa educação. Então, para poder trazer para a criança, para aprender, não basta fazer aqueles métodos da cartilha Caminho Suave. A gente precisa trazer outros elementos que tragam significado para a vida dele. A Cris escreveu que quando era pequena era bem tímida na sala e sentia falta dessa conversa mais íntima com o professor. Sim, porque antigamente a gente não tinha muito esse olhar, né? Isso eu digo até mesmo no meu caso. Eu acho que eu sou bem mais velho que você. E não tinha mesmo, né? E não tinha mesmo, porque não tinha essa preocupação. Especialmente porque as professoras de Fundo 1 até o Fundo 1,
elas não tinham pedagogia, elas tinham apenas magistério. Então, elas não tinham essas disciplinas. Ela tinha até uma disciplina de psicologia, mas não tinha como vocês viram, de psicologia de aprendizagem e desenvolvimento, de tentar entender a pessoa, tentar entender o corpo e o movimento, porque especialmente no magistério, vocês vão ver como fazer isso. Apenas é uma fórmula mágica. Por isso que as crianças aprendem muito, ou as pessoas falam, quem faz magistério sabe dar aula em qualquer série. É óbvio que sabe, porque elas aprenderam a fazer exatamente aquilo. Então, é ter isso que, por exemplo, que a Cris falou, elas não aprendem a fazer, porque não é necessário. Era apenas focado na educação tradicional. E isso fez um rombo muito grande na própria educação. Não é que as crianças estão chegando ruins no ensino, no Fundo 2 ou no médio, né? Eu, quando eu fui fazer pedagogia, eu já falei isso para vocês, não quis fazer para fazer porque eu queria fazer pedagogia. Eu queria entender por que o meu aluno chegava no sexto ano daquela forma. Eu não sabia, não tinha elementos de como alfabetizar. Eu tinha aprendido a como normatizar, né, que é letras, né, normatizo língua culta, né, a língua padrão. Né, então, então, eu precisava entender quais são os elementos, qual o olhar que eu precisava ter para poder entender o meu aluno e auxiliar ele lá no sexto ano, ou até mesmo como eu consegui lá no segundo ano do ensino médio. Então, isso eu fui ver. Justamente essa minha amiga do Material Dourado, que ela era pedagoga, beijo, Léa, ela foi minha musa inspiradora, e ela foi explicando, e eu fiquei fascinado, assim, precisa aprender pedagogia. Preciso entender, preciso estudar isso para poder compreender até de modo holístico, né, modo completo, como se dá de fato a educação. A Inês falou que os professores na nossa época pareciam um robô. Mais ou menos, é porque eles só aprendiam como fazer. Por isso que eu falei, comigo vocês não vão aprender a fazer cinzeiro de palito de sorvete, que eu não sei fazer. Não vão fazer origami, eu não sei fazer origami, então não vai comigo. Né? Eu sei que você nunca passou com a gente pela faculdade, porque só com a criança. Então, mas eu fiquei sabendo que ali é meio perigoso andar, tem muita sala. Não, com as crianças a gente anda dentro da escola, da escola mesmo. É na escola. Porque nem toda escola dá para poder fazer. Por exemplo, na escola da prefeitura, eu não sei, do estado é tudo concreto, né? Até que na que eu trabalho hoje até tem a parte da horta, né? Dá para trabalhar algumas outras coisas, comandos em inglês, para elas plantarem, regarem. Então, são algumas atividades um pouco mais lúdicas. Pense numa proposta que tem aqui, ó. A professora ela faz uma atividade de 5 minutos de atividade. A professora faz uma atividade de 5 minutos de atividade física entre as aulas de diferentes disciplinas. O objetivo da professora é gastar energia para depois se concentrar melhor nas atividades na aula. Então, vocês acham que ela está contribuindo para o desenvolvimento corporal dos seus alunos? Quais são as concepções de corpo e movimento que estão atrás de sua proposta, né? Então, isso é uma fórmula que, acredite, usam muito. Usam muito de fazer assim. Eu fiz isso na escola. Eu fiz isso na escola. Isso é maior resquício ainda do magistério, né? Para que a criança fique mais dócil, né? Fique mais calma, né? Essa proposta que é feita, ela não explora o movimento em todas as suas dimensões. Não explora. Porque ela apenas fez uma atividade de exercício físico. Tá? Vamos lembrar que crianças, elas geralmente elas não aprendem na escola, né? Atividades esportivas específicas. Por quê? Porque o corpo dela está ainda em transformação, está ainda em construção. Eu até compartilhei, não sei quem viu no Facebook, por que a criança pequena não consegue escrever, né? Os ossos da mão dela não está todo formado, né? Mostra um raio de uma criança, sei lá, de 4, 5 anos, 3 anos, sei lá, e uma criança de 6, 7 anos. Então, ela tem essa parte do osso aqui, ela não está formada de dentro, né? E vai dar essa formação. Mas a gente pode trabalhar isso para ela criar
a força necessária. A mesma coisa acontece com o corpo da criança, né? Ela está ainda se formando e tudo mais, né? É, e isso, ele não, se você simplesmente fazer ela para gastar, para ficar cansado, ele não está aprendendo a expressar. O ideal é quando você faz uma atividade dessa que tem algum tipo de propósito, que pode até ser utilizada depois para a concentração da criança, né? Então, não há uma valorização efetiva da linguagem corporal e do papel fundamental do movimento na formação cultural dos alunos. Ele só sabe que depois que fazer alguma coisa, ele vai ter que se mexer. O que ele aprendeu? Né? Então, os avanços na compreensão da importância do corpo e do movimento para o desenvolvimento das crianças, é, 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 elas trazem isso para esse entendimento da criança, né? De algo que ele vai fazer algo que vai ser significativo, que vai ter. Lembra do movimento que vocês fizeram, tal coisa? Então, vamos pensar nesse movimento, vamos fazer tal atividade, tal. Então, quando ela consegue ver um reflexo do que ele vai fazer, o que ele acabou de fazer, ele consegue entender isso como forma de expressão corporal, que o seu corpo ele é respeitável, né? Então ele não precisa apenas ficar sentado, né? Por isso que geralmente as escolas, especialmente as particulares, elas têm aquelas cadeiras que são geralmente em quatro, que eles ficam um olhando para o outro, né? Como se fossem grupos, justamente para que eles consigam movimentar ali mesmo, né? E consigam andar. A ideia é justamente essa, né? Então, a nossa prática, ela ainda está impregnada, quando a gente pensa nisso que a professora, eu falei desse exemplo, impregnada de uma concepção tradicional do ensino, que a educação física é apenas para gastar energia. Porque essa era a ideia mesmo, antigamente, da educação física. Não era necessariamente conhecer o corpo, mas especialmente gastar energia. O movimento corporal como direito ao desenvolvimento, né? Então, a gente precisa, é óbvio, ter momentos específicos para o trabalho da linguagem corporal. Não é apenas entre aulas, vamos fazer qualquer tipo de brincadeira para gastar energia. Né? Até porque, às vezes, a brincadeira é tão legal que a criança gosta, ela não quer parar. Por isso que tem que ter um momento, que ela possa, inclusive, entender que existem momentos e momentos. E isso, depois de um tempo, é óbvio. As crianças, no início, vai fazer aquela algazarra, aquela coisa muito louca, mas depois de um tempo, ela consegue compreender que ela consegue é, ter esse corpo, digamos assim, mais dócil, ou melhor, ela precisa ter esse corpo mais concentrado, que esse é o formato correto, não um corpo dócil, mas um corpo concentrado, né? Os documentos que norteiam isso, hoje a gente pode dizer, até a Elid, eu falei, expliquei agora antes para a Elid, né, que a gente tinha o RCNEI, né? Hoje o documento que faz isso é o BNCC, é a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular. E os documentos estaduais, também municipais, os documentos regionais, né? É, esse, esse direito ao desenvolvimento, ele tem como base conhecer as possibilidades do corpo na dança, impulsionar, flexionar, contrair, elevar, alongar, relaxar, entre outros, identificando as em diferentes movimentos. Então, ou seja, o movimento que é feito, por exemplo, na dança, ele precisa entender que ele pode utilizar também em outros momentos, né? E dar nome a esses movimentos, né? Impulsionar, flexionar, contrair, elevar, alongar, né? O alongamento geralmente é feito antes das atividades para que o aluno comece a aquecer os seus músculos, para que não tenha lesão, tudo mais, né? Então, até para que ele consiga, aos poucos, elevar aquela adrenalina, ter toda aquela adrenalina da brincadeira ou do movimento que ele for realizar, e depois ter o relaxamento, né? Até para que ele entenda que o corpo dele vai precisar para concentrar. Né? Adotar posturas de cuidado e respeito pelo outro durante a vivência das brincadeiras, jogos e danças. Né? Então, são elementos muito importantes no movimento. Por quê? Porque ele vai aprender também como viver socialmente através disso. Né? É muito comum as crianças chegarem e começar umas baterem nas outras e tudo mais. Né? Excesso de energia? Às vezes é excesso de energia, mas às vezes falta apenas essa criança noções de sociabilidade. E ela vai aprender através dessas brincadeiras, que ele não é sempre o melhor, que ele não é sempre o ganhador, e que ele pode ser um dia um perdedor também. Né? Então, e que tá tudo bem, porque é uma brincadeira, né? É um jogo. Né?
compreender a capacidade, a estrutura e funcionamento do corpo e os elementos que compõem o seu movimento. Eu até falei agora há pouco da mão, né? Por que a criança pequenininha não aprende a escrever logo cedinho, né? Porque o pulmão dela está se formando, né? Então, quando ela vai fazer aquela brincadeira da massinha, ou de fazer colagem, ou de trabalhar os dedos, ela vai fazer justamente a compreensão das capacidades que ela vai ter. Deixa eu pegar aqui um lápis. Hoje eu seguro um lápis assim, ó, consigo ter manejo do lápis e tudo mais. A criança vai ter esse manejo sem todos os ossos. Eu não tenho às vezes porque eu sou desastrado, mas ela vai ter todo esse manejo? Não, ela não vai ter. Só que quando ela vai aprender a mexer com a massinha, ela vai aprender a trabalhar com uma força. Porque se eu apertar muito forte esse lápis, é uma madeira, tá? Mas é uma madeira que pode quebrar. Eu consigo quebrar isso. Então, ela vai aprender justamente que ela pode exercer diferentes formas de pressão e que ela pode escrever mais forte, ou escrever levemente, ou fazer aquele sombreado, aquele, né, assim, né, que a criança escreve assim, né, no início, né? Ela pega assim, né, no início, né? Então, tudo isso faz parte justamente da compreensão da capacidade do que ela pode fazer com o seu corpo. Isso da mão, por exemplo, é um exemplo. Então, se ela consegue compreender que ela consegue correr sem tropeçar, sem cair, ela começa a aprender que para correr ela precisa pisar primeiro com o calcanhar e depois levantar com a sola com a pata, com a ponta da pata, com a ponta do pé, ele vai conseguir compreender que dificilmente ele vai tropeçar. E tudo isso ele vai compreendendo suas possibilidades, ele vai aprendendo. E, por exemplo, no caso da dança, vai identificar a dança como uma forma de manifestação artística, cultural. Então, quando a gente introduz danças para as crianças, ela vai entender que ela na dança não é simplesmente porque para agradar ao adulto que acha legal ela dançar. Ela vai fazer isso para que ela entenda que aquilo ali é uma expressão, que ela manda informações quando ela faz aquilo. Por que as crianças hoje dançam tanto funk? Porque os adultos acham é exatamente isso mesmo. E algumas pessoas, elas ficam, gente, uma criança dançando funk. Será que ela não sabe que aquele movimento é um movimento que tem um outro tipo de conotação? Ela não sabe. E ela só vai ter essa noção quando ela começa a ter contatos com outras formas de manifestações. O dançar funk está errado? Não, não está errado. Mas a gente pode mostrar outras coisas que pode abrir a mente da criança e até da família. Aí ele falou, tem a técnica do pregador na educação infantil para dar apoio na mão, ajuda. Não sei, porque eu tô falando, a criança tem que ter um tempo para poder fazer. Mas eu aprendi a escrever com 4 anos. Aprendi com a minha tia, beijo, tia lá. Então eu aprendi porque eu queria reproduzir o que meus primos faziam. Então quando eu cheguei nesse infantil, eu já sabia segurar lá. Eu já sabia. Então, não sei. Mas tem algumas técnicas, né? Mas o ideal mesmo é ela trabalhar mesmo as mãos, né? A criança. Porque ela vai aprender, especialmente montar moldes com a massinha, porque ela vai aprender a criar pressões, né? E isso de aprender a mexer com pressões vai criar capital cultural. Então, quando ela for pegar um lápis, ela é óbvio, ela vai pegar daquele jeito ainda meio doido, mas ela depois de um tempo ela vai ver que existe uma necessidade de colocar um tipo de pressão que ela já fez algum dia e ela acaba gravando, né? Então as brincadeiras, os jogos, eles precisam ter limites de tempo, espaço, criação e alteração de regras, obediência ao que foi combinado, né? Combinação com todos, brincar, né? Conteúdo específico e ferramenta de ensino. Isso é o trabalho que chamamos de psicomotricidade, né? E a psicomotricidade é a ciência que estuda o indivíduo por meio de seu movimento que exprime em seus gestos aspectos motores, afetivos e cognitivos. Movimento esse que é resultado da relação do sujeito com seu meio social. Nesse sentido, o movimento psicomotor está carregado de intenção. Então, esse movimento, a criança ela quer fazer aquilo porque ela acha que
é capaz de fazer aquilo. E ela é capaz, né? A diferença é que em alguns movimentos ela não vai ter, chamamos de capital cultural. O banco cultural vai poder reproduzi-las, assim, às vezes, de osmose, né? Por isso, da questão, por exemplo, até a gente falou da questão do pregador, né? Depois de um tempo, se fazer esse método do pregador, ela pode, de fato, decorar mais como faz para segurar um lápis, não vai precisar do pregador. Eu, por exemplo, adoro comer comida chinesa. Eu até hoje não sei comer com hashi. Acho lindo. Mas mesmo eu tenho lá o negócio para colocar os hashis, né? Esqueci o nome. O adaptador, né? E consigo comer. Mas disse, eu consigo, eu sei como é que faz. Mas pergunta se eu consigo fazer sem aquele adaptador. A mesma coisa vai acontecer com a criança. Então. Lucas. Oi. Então, quando a gente fez o estágio presencial na educação infantil, tinha um garoto que ele era muito bravo, ele dava muito problema na sala. Uhum. E a professora descobriu que era porque ele não tinha força para. Óbvio que ela ela desenvolvia técnicas para ele desenvolver o movimento na mão, com massinha e tudo. Mas ela usava o pregador, porque no dia que ele conseguia escrever, ele ficava bem bonzinho na sala. O dia que ele não conseguia, ele batia em todos os amigos, entendeu? Entendi. Entendi. Por isso que eu não conhecia essa técnica do pregador. É que eu nunca vi, eu nunca não passei, até porque eu não lembro de ver os meus colegas usando pregador, né? Até porque naquela época a professora também não é que não tinha noção, né? Ela não tinha provavelmente estudado isso, ou não foi apresentada a ela. Era apenas mera reprodução. Eu vi pela primeira vez isso também e achei o máximo, era uma magia aquilo. Era muito legal. Bom saber. Então, algo que você pode ter compartilhado aqui com vocês, que quando tiver algum tipo de problema, vocês podem utilizar. Então, a psicomotricidade, ela está ligada também à questão da brincadeira, né? Porque ela vai mexer com o corpo inteiro da criança, né? Inclusive com a mente, né? Por isso que especialmente, ó lá, a criação e interação de regras e obediência é o que foi combinado, né? Então, também trabalha com a questão da mente. A brincadeira ela vai ter um esquema corporal, ela vai ter uma lateralidade, né? Noção de lateralidade, noção especial, acho que é espacial, mas é espacial de espaço, noção temporal do tempo que tem que ter, né? Por exemplo, a brincadeira de esconde-esconde, ela tem que contar, então ela sabe que ela precisa esconder rapidamente, ou até mesmo brincadeira da queimada, né? De brincar queimada, ela sabe que ela tem um tempo para poder se desvencilhar quando a bola é jogada, né? A organização do corpo no espaço onde ele tem que estar, né, para poder fazer a brincadeira, o ritmo que vai ditar como ele deve brincar, né, se mais rápido, mais lento, e vai fazer mais prazer para ele, e a coordenação motora de moda ampla e fina, né, ampla, total, né, que ela consiga utilizar o corpo, e fina, a fina é justamente quando ele consegue fazer determinadas ações mais complexas, né? Por exemplo, segurar o lápis para escrever, ele usa a coordenação motora fina, porque já afinou aquilo que ele precisava, por exemplo, da questão da, da utilização da força da mão. E a gente falou agora da questão do pregador, foi o modo que a professora encontrou para afinar, tentar afinar, ainda não está afinado. Afinado é quando ele, de fato, consegue, por exemplo, escrever com a mão, sem nada. O único recurso é a mão e o lápis, né? E o equilíbrio. O equilíbrio é muito importante porque a criança pode reparar. Ela às vezes corre, ela tomba para o lado, ela tomba para frente. Então, isso, ter a noção do espaço, é necessário também que ela consiga ter o equilíbrio. O equilíbrio está muito ligado à questão do ouvido, né? O ouvido, é por isso que as pessoas falam que eu estou com labirintite, né? E fica enjoada, ela perde meio o senso e tudo mais, né? Quando de fato tem um problema no ouvido. E a questão do equilíbrio vem através de uns ossinhos que nós temos aqui, que é aliás, o labirinto, né? Que vai fazer como se fosse uma bússola, né?
Então, a criança ela também precisa entender como que é o equilíbrio dela para que ela consiga ter consciência de tudo isso que eu acabei de falar, do esquema corporal, lateralidade, noção espacial, e entre outros. Eu vou inserir para vocês em alguns vídeos, para vocês assistirem lá depois, algumas atividades utilizando por exemplo, alguns materiais como tecidos, bambolês, jornal, bola, aparelho de som e até mesmo criar materiais, tá? Criar alguns materiais que possam ser utilizados. Por quê? Porque todos esses trabalhos você consegue fazer a utilização do corpo inteiro. Só que não tem como eu explicar, eu preciso mostrar isso sendo feito. Então, eu já havia separado alguns vídeos para vocês, eu vou colocar no Para Saber Mais, para vocês entenderem como são utilizados alguns desses equipamentos. O bambolê, por exemplo, é composto por mulheres, já imaginam como é que é a brincadeira, né, da cintura. Mas não só isso. Tem outras brincadeiras que podem ser realizadas com bambolê, que eu vou colocar lá no Para Saber Mais, desse vídeo no YouTube, e vocês vão ver que ele vai ter esse entendimento mais completo do que pode ser utilizado com demais alunos. Os tecidos, ele pode trabalhar de diversas formas. Eu vou postar para vocês um vídeo como é utilizado em grupo, um pedaço de tecido enorme, né? E pode ser utilizado até mesmo para fazer algumas brincadeiras. Tem algumas brincadeiras que são feitas em 3 crianças, que elas ficam como se fosse numa triângulo, né? E uma vai se jogando e a outra vai se jogando, e o objetivo é fazer como se fosse, né, vários triângulos, né? E ela vai utilizando isso. O tecido tem que ser um pouquinho mais elástico, né? A bola dispensa apresentações. Você pode fazer N atividades com a bola, né? Mas, assim, isso tudo está envolvido com o que chamamos de organização da aula de movimento, né? Então, a primeira coisa que a gente deve imaginar é a prática, né, disso, né? Então, os materiais que podem auxiliar o espaço adequado. Se tiver esses dois, ou não precisar de material, não precisa de mais nada, porque para poder se movimentar, você precisa especialmente, o mais importante é o espaço, onde a criança consiga se fazer essa brincadeira, né? Geralmente, no espaço, a gente tem que pensar que o piso ele deve ser liso. Por quê? Porque as crianças elas ficam descalças, elas deitam, enrolam pelo chão. E o piso liso tem uma manutenção mais simples, ou seja, você não precisa, a escola não precisa fazer diversas manutenções, quebra de, sei lá, consertar o piso e tudo mais. Lembra da sala de vocês, como é que é o piso? Aquele piso é um piso ideal para movimentação corporal, porque ele é um piso totalmente liso, né? Ele não é tipo como o nosso de casa que tem azulejo, né? Aqueles quadrados, né? Não, ele é justamente o piso perfeito, porque a criança ela não vai tropeçar em alguma coisa, não vai se ralar, não vai se machucar, né? Além disso, o tamanho ele precisa ser suficiente para que os alunos possam se movimentar. Tem que ter ventilação, porque se movimentar sua bastante, precisa de um auxílio nesse resfriamento do corpo. Então, é geralmente utilizado uma quadra poliesportiva, porque ela é uma quadra lisa, né? Vocês podem reparar que a quadra poliesportiva, teoricamente, ela é lisa, né? Quando voltarem às aulas, presencialmente eu levo vocês na quadra que tem lá na Anhanguera, aí lá para vocês verem. Eu peço pro Marcelo para poder ir lá, porque ele utiliza inclusive a quadra para as aulas práticas, né? Os momentos da aula é feito da seguinte forma: primeiro é o aquecimento, né? O aquecimento ele serve justamente para esquentar o corpo, né? Para conectar os alunos à atividade. Ele precisa, também um formato de cuidar
com o corpo, e ele tem que ser lúdico, né? Ele justamente serve para que o aluno não tenha algumas lesões, né? Quando o corpo está muito frio, você vai realizar algumas atividades, por exemplo, levando ao máximo o seu músculo, ele pode dar um tipo de lesão. Então, o aquecimento serve para justamente aquecer esse músculo e ficar mais maleável. Por isso que a gente aquece o músculo, porque ele fica mais maleável. Um músculo gelado, ele não tão gelado, não fica gelado, mas um músculo não preparado previamente para aquilo, ele é mais rígido. Então, quando você começa a fazer algumas práticas de aquecimento, você vai preparando o corpo, vai mostrando para ele, olha, eu preciso de você um pouquinho mais mole, porque vamos fazer algumas atividades. Então, e no final tem um momento de relaxamento. O relaxamento, ele é um desacelerador, onde você está mandando informação para o corpo que vamos voltar à calma, né? E ele vai trabalhar a questão fisiológica e emocional. Por quê? Porque fisiológica não envolve apenas a questão das necessidades, mas também do suor, do corpo, ele tentar entender, olha, eu preciso mandar mais sais minerais para repor algumas coisas aqui, preciso mandar mais, preciso de sentir mais, relaxar o corpo, descansar melhor para poder fazer algum outro tipo de movimento e tudo mais. No emocional, porque o aluno ele fica extremamente acelerado. Não só o aluno, nós ficamos extremamente acelerados quando realizamos qualquer tipo de atividade. E quando a gente está acelerado, a gente está com aquela adrenalina, né, total. E a gente precisa baixar essa adrenalina, né? Por isso que geralmente quando a pessoa sofre um acidente, ela às vezes não sente a dor porque a adrenalina está lá no alto. E ela vai começar a sentir a dor terrível quando ela começa a baixar. Porque a dor é muito intensa, na verdade ela já está muito intensa há um tempo. Ela não ficou intensa naquela hora. É quando o corpo começa a entender também que eu preciso ficar mais calmo para que aquilo não me deixe aborrecido, cansado ou frustrado. Atividades práticas para fazer com as crianças, né? As atividades práticas, né? Ela promove uma diversidade de possibilidades e experiências que irão enriquecer o vocabulário motor dos alunos. Por isso que eu levo para eles brincarem muito em inglês, fazendo alguns comandos, porque ele também grava o que tem que fazer, né? Através desses comandos. Então, quando ele escutar uma próxima vez, ele não vai tentar, isso é para fazer tal coisa. Não, ele já vai gravar. As atividades práticas servem para criar novos textos corporais, né? Como eu falei, o corpo, ele fala, né? Ele tem uma expressão e com isso ele vai conseguir não ficar mais, por exemplo, um aluno mais tímido. Por exemplo, como a Cristiane falou que ela era muito tímida. Não é que a brincadeira vai deixá-la menos tímida para o resto da vida, mas vai trabalhar isso. Porque quando você fica muito tímido, você fica muito retraído e dói até os músculos, né? E quando você começa a ficar um pouco mais relaxado, você consegue, inclusive, visualizar as pessoas de outra forma. Porque você está conseguindo expressar, e não apenas mais verbalmente, você está expressando com o corpo. E você já fica mais aberto. E isso é criar um novo texto corporal. Nas práticas, atividades práticas, a gente pode utilizar imagens e comandos de voz orientando a movimentação, né? Faça isso, por exemplo, da brincadeira do reizinho mandou, do pega-pega, né, do esconde-esconde. O uso de recursos como histórias, até para que possa trazer outros elementos, outras disciplinas para as aulas de movimento, ou seja, não ser apenas um mero reprodutor daquilo que você precisa fazer de movimento. Ele pode até preparar ele para uma outra coisa. A exploração de movimentos do cotidiano e emoções, para que ele consiga entender que aquilo que ele consegue realizar no seu dia a dia, ele pode ser utilizado e está certo. E consegue expressar também determinados textos, né?
A exploração do movimento, não, exploração de ritmos diferenciados, especialmente na questão da dança, para ampliar repertório cultural, explorar diversas ações básicas e corporais, né, e elaborar os planos, deslocamentos e formações. Isso tudo vai fazer com que a criança tenha direcionamento daquilo que ele vai fazer, ele vai ter um propósito para fazer. Não faça apenas, como eu falei daquele exemplo da professora, vou deixá-lo cansados para eles terem mais concentração. Eles podem até ficar cansados, ou não, eles até não precisam nem ficar cansados, né? Se eles tiverem, conseguirem entender que precisa ter uma concentração, você não precisa deixá-los cansados, né? A música, ela entra nessas práticas, essas práticas, como um recurso magnético para a movimentação das crianças. Por isso que até usa-se muito a dança, né? E os ritmos distintos que possibilitam a percepção de sensações diferentes que o fundo sonoro selecionado desperta e convida as crianças a expressarem-nas com o corpo, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar do barbatuque, eu já falei, acho que em alguma aula para vocês. A criança consegue, inclusive, fazer sons de ritmos com o próprio corpo. Às vezes a música é produzida pelo próprio corpo, expressão corporal, né? Já um texto corporal. Quando ele consegue, inclusive, escuta algum tipo de som e consegue reproduzir como se fosse aquele som, né? Como se fizesse aquele som, ele já consegue ter uma gama complexa na relação de artes, né? Ele consegue fazer um texto através daquilo que ele está ouvindo. Então, ele pode expressar alguma coisa. Lembra do vídeo que eu mostrei para vocês do Lago dos Cisnes, em versão Street Dance? Então, aquilo é uma expressão que ele pode utilizar ouvindo uma música. Você vê lá que ele utilizou uma música clássica e dançou com a expressão do corpo dele de modo street dance, não de modo clássico, né? Você vê totalmente elementos street dance, mas com alguma combinação inusitada com a música clássica. Ele vai justamente fazer isso, que possibilita uma percepção de sensações diferentes ao escutar aquilo. Então, ele consegue fazer alguns movimentos através daquela sonoridade. Vai fazer um texto, né? Falei. E as dimensões, por último, né, vamos falar as dimensões do conhecimento corporal. Na BNCC traz as seguintes palavras que são importantes. A experimentação, ou seja, quando o aluno consegue realizar movimentos novos, explorar oportunidades com o corpo, ele vai promover essa dimensão de experimentação. E isso vai mostrar se é prazeroso ou não para ele fazer aquele movimento. O uso e a apropriação. Então, quando ele começa a utilizar, né, essas experimentações, ele consegue entender sentidos para aquilo e começa a guardar naquele seu banco cultural, vira um capital cultural, né? A fruição, né? A fruição, quando ele consegue usufruir, né? Usufruir daquilo de modo que tenha significado. Ele não apenas usa, ele consegue usufruir, né? A reflexão sobre a ação, né? Ou seja, ele consegue pensar por que faz aquilo. Né? A construção de valores, porque lembra que eu usei o exemplo do funk? Por que a criança, teoricamente, não deveria fazer aquela dança sensual? Quais são os valores, né? É um valor mais religioso, é um valor mais ético, ou um valor para que ela consiga ser entendida como um ser reprodutora de conhecimento, né? Reprodutora e produtora também de conhecimento, né? Por isso que eu falei, é errado ela dançar funk? Não, é errado. O errado é ela entender que aquilo que ela tem que fazer é o certo exclusivamente. Ela precisa entender a linguagem corporal que é feita através daqueles movimentos. Então, quando ela constrói valores, ela consegue ter essa noção de construção, essa noção do que deve ser feito ou não. Que, teoricamente, a gente tem. Mas, mesmo assim, a gente ainda carrega valores muito presos a questões religiosas. Então, por isso que eu digo, dançar funk daquele jeito lá mais sensual, errado não, é apenas uma forma de expressão corporal. Só que tem que ser entendido que aquela forma de expressão é apenas para aquela dança, né?
Então, isso é necessário na construção de valores, né? A análise, né, que vem através justamente da questão de valores, né? Quando ele consegue analisar o contexto do que está fazendo aquela movimentação, ele consegue, inclusive, fazer a expressão de modo completo e real, né? A compreensão, né? A compreensão quando ele consegue, né, assimilar aquilo no seu dia a dia. Está muito a ver com a questão do uso, apropriação e da própria fruição. E o protagonista comunitário, né? Então, através da sua expressão corporal, ele consegue se fazer entender perante aos seus na sociedade, né? As competências da educação física na educação infantil, como práticas corporais, ela tem como origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a vida, né? É muito comum falar que a criança, quando ela se dedica ao esporte, ela sai do mau caminho. Será? Né? É claro que o esporte vai trabalhar com questão de valores, é óbvio, mas ela precisa estar muito ligada a essa questão da construção dos vínculos da vida, né? Planejar estratégias e resolver desafios corporais, refletir criticamente sobre as práticas corporais de saúde, né, inclusive laborais de trabalho. Por quê? Especialmente essa? Porque quando uma pessoa faz algum tipo de exercício, ela sabe que ela só pode, quando ela fica doente ou se lesiona, ela precisa se recuperar para poder conseguir realizar de fato de novo aquele movimento que ela fazia. Ou ela precisa ter determinado repouso, ela começa a se preocupar com o corpo, com a alimentação e com a questão do corpo, ela começa a se preocupar porque ela precisa fazer aquecimento, existe uma ordem, existem regras de como ser feito, existe depois a questão dessa ordem, tem lá a questão do relaxamento, para que ele consiga realizar depois novamente a atividade. Identificar a multiplicidade de padrões e modelos disseminados, ou seja, isso está muito ligado à questão desportiva, né? Identificar e combater preconceitos relacionados às práticas corporais. Isso é muito importante, especialmente na questão de gênero, né? Que mulher não pode fazer aquilo, mulher pode fazer, ou aquilo é um exercício de mulher, né? É justamente para isso que a educação física serve, para quebrar esses paradigmas, né? Identificar valores e significados de práticas corporais, identificar práticas corporais como componentes culturais, usufruir com autonomia de práticas corporais, reconhecer como direito do cidadão o acesso a práticas corporais e o protagonismo e trabalho coletivo em práticas corporais. Então, quando ele consegue ter toda essa leitura que o esporte, no caso da educação, a educação física está muito mais ligada à questão esportiva. A educação física tem essa noção de regras, de, de comportamentos, de ordens, de pertencimento social e de quebra de paradigmas. A gente pode dizer que a educação física, nesse caso, atingiu o seu objetivo proposto das suas competências, né? E isso tudo vai estar lá dentro, inclusive das dimensões do conhecimento previsto lá na própria Base Nacional Comum Curricular. Perguntas, contribuições, dúvidas? Meninas. Tudo certo? Então tá, gente. Essa foi a nossa última aula de corpo em movimento. Eu vou colocar lá no YouTube os vídeos e tem essas utilizações dos materiais. Vejam, para vocês terem uma noção e até que possam criar algumas atividades. Vai ser um vídeo para cada material? Não, vão ser vários vídeos que já separei. Separei, acho que foram 12 vídeos. Professor? Oi. É a Neide. Oi, Neide. Eu queria te perguntar de novo, que eu não entendi sobre o estágio. Que o meu estágio voltou, né?
Isso. O estágio você vai atualizar aquilo que foi solicitado pelo tutor que fez a correção. Então, eles falaram que é para me pegar o mesmo e corrigir alguns pontos que eles falaram que está errado. Mas só que eu acabei mandando de novo. Ah, se você Porque eles conseguiu mandaram, tudo bem. Se você conseguiu tudo porque bem. eu corrigi, eles me mandaram no sábado. Aí deu tempo eu corrigir. Aí mandei de volta, Bom, entendeu? entendi. Essa daí, Neide, quem vai poder te responder é a tutora. Ah, Não vou tá. poder te responder. Mas, assim, manda para ela uma mensagem, pergunta se era necessário aguardar o período de recuperação ou se vai ser corrigido Ah, mesmo tá. assim. É verdade, eu havia Ah, tá. Então, esquecido, né? Que ainda está aberto hoje. Até falei para vocês, tá pelo amor ainda. de Então, Deus. eles me devolveram no sábado, deu tempo a arrumar, né? Aí eu voltei de novo a postar, né? Por isso que eu não sei se devia ou não. Quem vai poder te responder isso é a tutora mesmo, Ah, tá, professor. tá Eu bom? pergunto, então. Obrigada. Pergunta para ela, mas não sei. Bom, se o link estava aberto para mandar, é que não tinha problema. Então, Isso. Tá mas aberto, né? Até meia-noite. é que, teoricamente, quando você manda uma única vez, esse link deve ser bloqueado, né? Isso. Mas não, ficou Se não aberto, que tem outro bloqueou, protocolo aqui. mas você fica alerta em relação a isso. E eu sugiro você mandar um e-mail questionando isso, que ela vai poder te responder, Tá tá bom? bom. Pode deixar, professor. Obrigada, viu? Laura, eu já respondi sobre a prova de proficiência, só ver o vídeo de novo, que está bem no início, tá? Ah, falando aqui. Eu sei, mas você vai ver o vídeo de novo, tá lá, explicação. Eu li um texto, inclusive. É... Sim, senhor, ótimo. Olha só, a prova de vocês de corpo e movimento, ela ocorreria na semana que vem, no dia 2, mas não vai ocorrer. Porque é feriado, infelizmente é um dia triste, é dia de finados, né? Mas ela vai ocorrer no dia 9, tá? Da semana que vem, vai ter live? Não, não vai ter live. Né? A disciplina, deixa eu ver qual é. Não vai ter live. Mas vai ter vídeo. Vai ter vídeo, é óbvio que vai ter vídeo. Eu vou fazer o vídeo. A disciplina é de 3. Filosofia para crianças. Né? Laura, você vai adorar, viu? Tá bom, Laura? Você vai amar a próxima. Eu já li o livro de você. Eu gostei da filosofia para criança, adorei. Vocês vão gostar, eu acho. Eu vou deixar gravado o vídeo, ele vai ficar disponibilizado para vocês a partir das 19 horas na segunda-feira, tá bom? Então, então fiquem despreocupadas, eu vou colocar lá o vídeo, o link, vou colocar o link para vocês, então depois das 19 horas, eu coloco durante o dia, não sei, enfim. É porque eu tô tentando criar uma forma de mandar o link para o WhatsApp assim, direto, mas não consegui entender. Ainda não consegui. Mas eu, enfim. Mas às 19 horas lá, já gravei o vídeo até. Gravei hoje. Vai ficar disponibilizada na semana que vem, no dia 2. Tá? E é isso. Tá? Então, estudei para a prova. Bom feriado para vocês. Não, é um feriado muito bom. Que dia de finados, é um feriado triste, chato, né? E é isso. Tá bom? E se tiver alguma outra informação relacionada à prova de proficiência, eu mando para vocês. Mas, tecnicamente, ela está cancelada e foi atualizada para a prova, para projeto textual, tá bom? Então é isso. Tá? E não esqueçam de ver os vídeos que eu vou deixar lá, de alguns materiais que são utilizados, que vocês podem fazer com crianças, de educação, o corpo, o movimento lá, os materiais, tá bom? E é isso. Então, espero que todo mundo tenha mandado, pelo amor de Jesus, o estágio. Né? Ele já mandou até 2 vezes.
Quem já recebeu, amém. Espero que tenha sido muito bem. Tá? Isso. Até semana que vem, gente.